fazer uns ajustezinhos aqui. Então, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à página do Ismael Vivian Ehlers. E hoje nós estamos estreando, se podemos dizer assim, a nossa roda de conversa, que é um trabalho que a gente vai estar divulgando, né, todas as terças-feiras, onde a gente vai estar recebendo um convidado, né, e esse convidado ele vai estar nos dando a honra de trazer os seus conhecimentos, né, em compartilhar suas reflexões. E na noite de hoje, a nossa convidada, já te agradeço de antemão, Regina, em dispor do teu tempo para nos trazer nossa companheira e trabalhadora da casa. Muito boa noite, Regina. Boa noite, Belto. Obrigada pelo convite. Boa noite para todos os nossos amigos, frequentadores da Casa de Ismael, para todos os nossos amigos de outras casas e para todas aquelas pessoas que, de uma ou de outra forma, compartilham com essa doutrina que vem nos esclarecer, que vem nos consolar. Muito obrigada. E estejamos, então, a partir de agora, fazendo alguns comentários sobre esse nosso tema, que foi escolhido, que foi pensado sobre a espiritualidade e a longevidade. O que tem a ver espiritualidade com longevidade e vice-versa, o que tem a ver longevidade com espiritualidade. Esse tema nós temos como embasamento as palestras do Dr. Durgante, Carlos Eduardo Durgante, que é um geriatra, um médico geriatra, escritor de várias obras sobre este tema da longevidade, e também de vivências diárias, de cursos que a FERCS vem nos oferecendo, estudos que nós vamos fazendo ao longo da nossa caminhada. Então, por essas razões, nós vamos, neste momento, procurar abordar de uma maneira muito fácil, muito simples, esta vivência do idoso e essas condições de espiritualidade. E esse tema, Regina, espiritualidade e longevidade, eu acho que ele vem num momento muito oportuno, né? Diante da circunstância em que o mundo está vivenciando hoje, né? E tendo em vista que, obviamente, né, os nossos idosos, eles fazem parte do grupo de risco, né? Então, durante todo esse período, né, que se iniciou a pandemia, que se iniciou, né, todos esses protocolos, digamos assim, de distanciamento, eu acho que, né, podemos dizer com certeza que os nossos idosos, talvez eles foram mais impactados no sentido de que muitos deles tiveram que ficar mais em casa, né? Acabaram podendo sair menos, enfim, né? Menos contato com o mundo e com as outras pessoas. Então, acho que ele vem num momento bem oportuno, né? Num momento diante da situação toda que a gente está vivenciando agora, né? Sim, Velto, com certeza. Eu que sou idosa, eu posso te dizer, com experiência própria, que foi uma mudança muito grande em nossas vidas. Que nós fomos, assim, privados de muitas situações
que nós tínhamos assim como rotina diária em nossas vidas. Posso te dizer alguma, por exemplo, a frequência Casa Espírita, o trabalho que nós fazemos na Casa Espírita, aqueles alunos que são nossos, que nós compartilhamos conhecimento com eles, aquelas palestras que nós fazíamos, os nossos slides, os atendimentos fraternos, a convivência com os companheiros, isso tudo assim, de uma hora para outra, nos foi proibido, podemos assim dizer, nos foi aconselhado a não mais fazer. E isso nos trouxe assim momentos de tédio, momentos assim de talvez até alguns dias de desânimo. Mas graças a Deus, o idoso de hoje já é um idoso que já tem conhecimentos de informática, já tem mais intelectualidade, já tem mais uma interação com a sociedade, e então nós fomos aceitando as orientações, fomos aceitando as dicas de companheiros, assim como tu fizeste conosco, viu? Nos ensinando a fazer lives, nos dando toda aquela parte da informática, e então nós conseguimos sair, ter atividades bastante bem primorosas ainda, porque nesse momento surgiu na nossa casa, eu vou falar da nossa casa porque é a que eu conheço, surgiu essa fraternidade, surgiu essa vontade de um ajudar o outro. E nós colocamos em prática de amar o próximo como a si mesmo. E nós começamos a nos ajudar, uns passando conhecimento, outros sendo assim receptivo para os estudos da informática, e graças a Deus nós temos feito um trabalho bem satisfatório. E isso foi nos colocando novamente em situação de atividades doutrinárias. Então, não foi tão difícil como nós pensávamos. Exatamente. Foi um período em que a gente precisou se reinventar, né? Sim. Agora, Regina, dentro desse tema, dentro do que a gente até estava comentando no início ali, antes da gente iniciar o trabalho, eu queria que falasse um pouquinho de que maneira hoje os nossos idosos, digamos assim, eles estão se preparando para enfrentar a terceira idade, se é assim que a gente pode dizer, né? Como a gente sabe, ao longo do tempo, a expectativa de vida, muitos anos atrás, se a gente for voltar um pouco no tempo, a gente vai ver que ela era bem menor, né? E com o avanço da medicina, né, e vários outros fatores também, o próprio avanço do homem, né, a gente vê isso no Evangelho, né, nos fala a respeito do avanço das leis morais, a lei do homem, a própria medicina, né, que a gente sabe que não é em vão. A expectativa de vida a cada tempo que passa, ela vem aumentando, né, e hoje a expectativa é que a gente, seguindo o curso natural da vida, a gente vai viver muito mais, né? E Sim. será que os nossos idosos, eles estão se preparando, eles estão preparados para enfrentar, digamos, essa expectativa de vida maior? Pois é, Ivelto. Aí um problema bastante duvidoso, porque a gente não... Acredito que nós não podemos afirmar que todos estão se preparando. Mas também não podemos afirmar que nenhum está se preparando. Existe idosos e idosos. Existem uns que estão procurando acompanhar a evolução, estão procurando aceitar as orientações da ciência, da medicina, estão cuidando dos alimentos, estão cuidando da saúde,
estão fazendo exames periódicos, né? Existem outros que não estão fazendo, que muitas vezes até são bastante rebeldes para fazer as suas consultas, suas revisões médicas. Existem muitos idosos muito espiritualizados, existem outros que ainda não estão bastante espiritualizados, existem idosos que colocam em prática os ensinamentos de Jesus, que se tornam trabalhadores de uma casa espírita, que se tornam orientadores de atendimento fraterno, que vão assumindo as suas responsabilidades, mesmo porque, muitas vezes, esse tempo a mais que está sendo nos dado é um tempo que a espiritualidade está apostando na nossa capacidade de sermos trabalhadores da última hora, de ajudarmos a espiritualidade nas suas etapas, nas suas tarefas, que às vezes são muitas que eles não vencem a fazer, contando com os trabalhadores aqui da Terra. Muitos idosos hoje estão ajudando a criar netos como se fossem os seus próprios filhos, porque os filhos estão em dificuldade e eles sabem como conduzir, porque já foram educadores e continuam sendo educadores. E então é uma situação assim bem diversificada, nós podemos dizer. Mas o que nós esperamos é que os idosos que já têm essas condições melhores de saúde, que já são mais intelectualizados, que já estão mais informatizados, que já sabem mais como conduzir o grupo familiar, que já têm ideia de como ajudar a instituição família, sejam aqueles que vão ajudar aqueles outros que ainda estão ainda em situação de dificuldades, podemos dizer, não de ignorância, mas de dificuldades. São muitas as dificuldades que as pessoas ainda têm, de entender como a gente consegue se comunicar online, né? Então, nós vimos isso em muitos lugares, pessoas que fazem exposições presenciais ótimas, mas que não querem fazer uma live, porque não se acham capazes. E é só questão de experimentação e de conhecimento. Nada muda, a doutrina é a mesma, as condições evolutivas nossas são as mesmas, então é só querer. E a própria sociedade ainda está, em determinados momentos, maltratando os idosos. Ainda não assumiu o seu papel. Muitas vezes são rejeitados, ignorados, e aí ficam ressentidos. Mais ou menos essas situações que estão sendo vivenciadas pelos idosos, pela sociedade e por nós todos. Exato. E a situação toda da pandemia, Regina, ela me remete a uma reflexão bem interessante, porque, baseado nisso que tu colocasse agora, é de alguns que estão, né, digamos, até, não vamos dizer se escondendo, mas muitas vezes até a gente sabe que o próprio medo acaba fazendo isso com as pessoas, né? Mas eu lembro que na época da escola, o que acontecia? O professor dava a disciplina, né, dele ali, todas as atividades, enfim, tinha as datas das provas normais, né, que a gente sabia as datas das provas e a gente se preparava para elas, mas tinha alguns professores que aplicavam a prova surpresa. O que acontecia?
a gente estava muito bem lá na sala de aula, conversando, achando o máximo. De repente, o professor entrava com a mochila, a pastinha dele e dizia: guardem todos os cadernos, que agora a gente vai fazer uma prova surpresa. E eu acho que Exatamente. exatamente. E a pandemia foi mais ou menos isso. A gente vem Exato. estudando, a gente vai se preparando, a gente vai trabalhando na medida do possível, e de repente o que Exato. que aconteceu? Eu imagino que Deus chegou e disse assim, ó, agora é a prova surpresa. Chegou a hora de vocês Chegou a... colocarem em prática tudo aquilo que vocês aprenderam até agora. E aí é Exato, que a gente encontrou muita dificuldade para lidar com as situações, né? exato. Nesta situação, Ivel, de pandemia, eu acredito que o que tem ajudado muito, muito, não só os idosos, mas todas as pessoas que tiveram que reformular sua maneira de viver, de agir, foi a doutrina espírita. Eu considero o Consolador prometido na íntegra mesmo. Porque se nós não tivéssemos, eu me avaliando, eu penso, se eu não tivesse conhecimento da doutrina, talvez eu estivesse em depressão, né? Mas a doutrina, a fé, a segurança e a certeza que nós vamos superar e que é um momento, é uma prova que nós estamos precisando vivenciar, porque as pessoas precisavam mudar muitos hábitos, muitas atitudes, e esses hábitos e essas atitudes, né, é aquele momento que só pela dor mesmo, que pelo amor não foi, então vamos pela dor. E assim eu acredito que a doutrina espírita está exercendo o papel do Consolador prometido, muito, muito, muito importante na vida das pessoas, e muito especialmente na vida dos idosos. Eu gostaria de passar uma partezinha de Emmanuel, que é um mentor nosso, que ele diz assim, que a terceira idade é a melhor idade do homem. Ele nos diz que nós percorremos a trajetória terrena sofrendo constantes transformações por fora, para na velhice engrandecermos-nos por dentro. E diz também que o idoso de hoje, ele se beneficia com a evolução que ocorre no mundo. Quer dizer, a evolução, de uma certa forma, beneficia o idoso, se ele estiver pronto para assimilar esses conceitos e essa nova vida que se abre, que se deslumbra todo dia numa preparação muito amorosa para o mundo de regeneração. No fundo de tudo isso, nós estamos numa preparação para um mundo regenerado. Então. E os idosos, como têm crenças muito antigas e muito arraigadas, eles têm muitas dificuldades. Exatamente, exatamente isso. E a gente tem que ajudá-los, né? Sem dúvida. Eles estão aqui para serem ajudados. Então, o nosso trabalho no momento é muito importante. O trabalho de vocês, por exemplo, eu já sou idosa, tenho que ser ajudada, mas é muito importante, porque nós temos que abrir essas clareiras, né? Exato. É isso aí. Dar a mão e levar em frente. Correto. Dentro disso que tu colocaste, Regina, com relação a nós precisamos ajudar os idosos, eu queria que tu falasse um pouquinho também, porque muitas vezes a gente vê assim os idosos desamparados pelos seus familiares ou por aquelas pessoas próximas. Muitas vezes até eles têm vontade de tocar suas vidas dentro daquilo, né, que as limitações ainda permitem, né, ou seja, fazer uma academia, ou estudar, ou fazer uma caminhada, ou de repente visitar uma amiga, visitar um parente, mas muitas vezes a gente vê que tem famílias que, talvez eu não sei se seria despreparo a
palavra correta a se usar, mas talvez não estão dando atenção que aquele idoso merecia, né? Até porque, na verdade, a gente sabe que os papéis eles acabam se invertendo. Esses dias eu vi eu estava assistindo um trabalho e foi projetado na tela uma imagem bem interessante em que aparecia um idoso caminhando com a ajuda de um andador e uma criança caminhando também com auxílio de um brinquedinho, uma espécie de uma motinha que ela precisava se afirmar nele para ela poder se locomover, né? E aí trazia a reflexão que as idades elas acabam se encontrando. Ela começa assim e depois acaba, né, seguindo o curso natural da vida, terminando também dessa maneira, né? Então, tudo aquilo que os nossos pais fizeram para nós durante a nossa infância, né? Tudo aquilo que dentro do papel de pais, dentro de suprir as nossas necessidades, dentro de todos os ensinamentos, todos os cuidados que nos deram, chega um momento em que é preciso nós retribuirmos. Só que muitas vezes a gente observa que isso não acontece dentro das famílias. Será que está faltando, talvez, despreparo por algumas famílias? Regina, como é que tu descreve essa situação? Muitas vezes até situações de falta de atenção para os nossos idosos. De desamor, né, Ivelto? Situações de desamor, né? Também a gente... Eu imagino que nesse momento nós também tenhamos que olhar um pouco para o adulto, né? Aquele adulto que está coordenando e que está convivendo com o idoso, né? Qual é o conhecimento que esse adulto tem sobre, digamos assim, sobre a imortalidade da alma? Digamos que esse adulto, será que ele sabe que ele está, neste momento, reencarnado? Porque aquele idoso que está lá no quartinho do fundo, como diz Alberto Almeida, relegado, foi quem deu a oportunidade reencarnatória para ele? Será que ele está sabendo disso? Porque a gente ouve muito dizerem, né? Eu não pedi para nascer. Muitos adultos dizendo, eu não pedi para nascer. Será que não pediram para nascer? E será que não foi, isso é certo? Foi esse idoso que deu essa oportunidade? E que por tudo que esse idoso fez para ele, durante toda a trajetória da vida infantil, da vida adulta, da vida da juventude, será que ele tem ideia que ele deve doar, pelo mínimo, uma parcela de amor para essa criatura, para ajudar essa criatura a caminhar? Então, nós temos que ver que tipo de pessoas estão lidando com esse idoso. Então, o idoso tem que receber ajuda, deve, mas o adulto, muitas vezes, não está entendendo, ou, por outra, está sendo displicente, Ivelto. Mas eu vou pedir licença e vou ler um pouquinho, vou falar um pouquinho num estudo que Durgante fez sobre as zonas azuis. Eu já trabalhei lá na casa, numa doutrinária. As 5 zonas azuis, que nós vamos ter uma visão das pessoas que habitam essas zonas azuis e como devem ser as criaturas. Então, diz assim, que as 5 zonas azuis são locais onde as pessoas duram mais ou menos, ultrapassam muitas vezes a marca de 100 anos. Mas o interessante não é durar muito, o interessante é durar bem, é viver bem durante o estágio que nós estamos encarnados. Então, ele nos diz que estas regiões foram identificadas por cientistas
e demógrafos, e que essas regiões elas ficam em determinadas ilhas, na Grécia, na Itália e na Sardenha. E que a acentuada longevidade desses lugares e acentuado bem viver desses lugares, ele nos desperta curiosidade. Então, Durgante pergunta, por que será? Será que o ar é o ar que eles respiram que é melhor que o nosso? Será que a água que eles bebem é melhor? Será que eles são moradores daquele lugar ou se eles são turistas? E então, adiante, o escritor nos diz que para desfrutar dessa maturidade, de nós nos interrogarmos, né, sobre as razões, quando nós nos interrogamos pelas razões, nós já estamos demonstrando uma certa maturidade. Então, ele fala que para isso é necessário um projeto de vida que compreenda a saúde física, a saúde mental, a saúde social, intelectual e espiritual. Então, aí, Velto, eu penso, se nós temos que ter um projeto de vida para a nossa vida e para ajudar a nossa família, a nossa sociedade. Se nós não temos esse projeto de vida para nós, é certo que nós não vamos ter para os idosos. Né? Se nós não aprendemos nos autoamar, é certo que nós não vamos amá-los. Se nós não temos uma conduta social razoável, uma conduta social harmonizada com os nossos irmãos, nós também não vamos ter no nosso grupo familiar. E na parte intelectual, a mesma coisa. Se nós não temos conhecimento de saúde, se nós não temos um pouco de conhecimento da evolução da medicina, o nosso idoso ele pode estar doente, muito doente, e nós não nos darmos conta da necessidade dele ter atendimento. E também espiritualmente. Se nós ainda não despertamos para o amor do Cristo, nós não vamos passar, porque nós só podemos passar aquilo que nós temos. Mas, continuando, ele diz que esse projeto de vida tem coisas muito significativas que ele esteve apreciando. Aonde está incluída a fé, a dedicação e os princípios morais daqueles moradores. Todos eles têm muita fé, são muito dedicados uns para os outros e têm muitos princípios morais. E que as pessoas dessas zonas, elas moram próximas, bem próximas umas das outras, para que o convívio social, mental e emocional seja intensificado. Elas são participativas, né? E todas as famílias dessas zonas praticam caminhadas, exercícios físicos e estudam sobre longevidade e qualidade de vida. Então, essas receitas que nestas zonas azuis esses moradores passaram para esse escritor. E ele termina nos dizendo, que me chamou muito a atenção, que a sexta zona azul, porque ele falou em 5, ela não está em lugar muito distante, não está muito longe. Ela pode se encontrar dentro de nós. E nós aqui, embora não esteja nesses paraísos terrestres, nós podemos começar a colocar em prática a vivência da sexta zona azul, simplesmente pelas nossas reformas morais, pela nossa dedicação, pelo nosso convívio social. Eu achei muito interessante esse estudo dele. Muito interessante.
Muito Muito interessante mesmo. interessante. Interessante a maneira de. Não tem nada de anormal com eles. Eles Exato, vivem dentro das realidades. Eles, olha, tu viu assim, a maneira que eles moram próximo para se ajudarem, né? Para que exatamente. a vida de um é participativa e outros podem participar. Muito interessante. Todos têm um certo conhecimento social, mental e emocional. Essa parte eu achei interessante, Belto. Eu tirei ela para nós trabalhar um pouquinho, né? Essa Ótimo, parte. E assim, então, assim, que os idosos, a partir de 65 anos, segundo o nosso Eduardo, eu considero um ótimo. Eu estudo muito, eu já tenho 5 obras dele, que a partir dos 65 anos, eles são mais fraternos, eles convivem mais harmoniosamente com Deus, eles acreditam mais no poder do amor, são mais conscientes da imortalidade da alma, né? É uma realidade sem contestação para o idoso. E ele se sente feliz quando estão em contato com a espiritualidade, quando estão aprendendo. Isso tudo é muito interessante nós sabermos. Agora, o que nós temos que prestar muita atenção é como tratar o idoso, como ter um idoso feliz dentro da nossa casa, o que nós temos que fazer por ele e o que nós devemos e aonde nós devemos ajudá-lo. exato, Não sei se exatamente. satisfez Viu, a tua Regina? pergunta aí. Exatamente. Eu tenho uma amiga e e agora ela ela perdeu o pai, né, num período recente, se podemos dizer assim. E então eu tava conversando com ela e ela estava me contando que o pai e a mãe, né, viviam muito próximos, muitos anos de vida juntos, né, Regina? Se eu não me engano, Uhum. mais de 50 anos que eles tinham só de casados. Então, é um período muito longo, né, em que a gente, né, Sim, acaba acostumando, né, com a outra pessoa, muito tempo de convivência. E que agora, claro. né, infelizmente, o pai dela havia desencarnado, né, de causas naturais, né, em função de uma doença que ele já vinha tratando. E a grande dificuldade que ela estava encontrando era de conseguir ajudar a mãe, porque ela estava sentindo muito o desencarne do companheiro, e ela não estava sabendo como auxiliar, de que maneira ela ajudar. Até eu perguntei para ela se a mãe dela ela seguia alguma religião, ela tinha alguma religiosidade, né? Se ela acreditava em algo. E ela disse que até do ponto de vista até que acreditava, né? Não era aquela pessoa que frequentava, né, assíduo, né, uma religião, mas que ela acreditava em Deus, mas que mesmo assim ela estava tendo muita dificuldade nesse momento. De que maneira será que ela poderia ajudar, Regina? De que maneira, no momento desses de dificuldade, no momento da perda, né, diante do tempo todo que eles haviam passado juntos, e vai chegar um momento em que, obviamente, seguindo o curso natural da vida, né, todos nós vamos retornar ao plano espiritual. Só que é claro que um dos dois, dos casais, um vai precisar ir antes, né? Na grande maioria das Claro. vezes, assim, se tem conhecimento de que acaba acontecendo dos dois desencarnarem juntos, mas são casos raros, né? Assim, Velto, eu acredito que as primeiras ajudas, né, o primeiro auxílio que essa filha pode dar para esta mãe é, é sobre essa parte que a doutrina nos diz que nós somos imortais.
Então, falando para ela que ele deixou o corpo físico, mas que ele continua vivo, que na espiritualidade ele se encontra talvez já em atividades, que um dia eles irão se encontrar, segundo as nossas crenças, né? Que um dia eles irão se encontrar, que ele foi mais cedo porque era o planejamento dele, que ele precisou sair. Então, passando, levando, talvez agora dificulta, porque não pode levar na casa espírita, mas procurando, assim, mentalizar, fazer mentalizações, procurando fazer prece com ela, procurando ajudar. E aí, além disso, Ivelto, caminhando, fazendo um exercício com essa mãe, levando essa mãe para apreciar nem que seja a natureza, né? Dando assim, ou fazendo, dando outras atividades, um passeio, talvez, para nunca deixando permanecer muito tempo dentro de casa, encerrada, né? Exato. Só pensando naquilo. E sempre falando para ela que o esposo não morreu, que ele continua vivo. Isso aí, Velto, com o decorrer do tempo, isso aí vai melhorando, vai acalmando, vai passando, e aí a gente vai acreditando nessa possibilidade e as coisas vão melhorando. Mas é que não é um momento muito fácil, é difícil, mas, e mesmo que agora nós não temos uma casa espírita, não temos um fraterno, não temos uns passes, né? Mas dentro das possibilidades, ela conversar com essa mãe, tomar um chimarrão, sair um pouquinho, né? Dar uma volta, e fazer com que aqueles momentos assim comecem a ser amenizados, ou fiquem menores os momentos de dor e de tristeza, né? Tem Exato, outros, exato. eu acho que daí cada pessoa vai encontrar uma ferramenta que vai se adequar melhor. Por exemplo, se a pessoa gosta de fazer um crochê, se a pessoa gosta de fazer um tricô, né? Vamos dar essas oportunidades. Se tem um neto, se gosta de brincar com o neto, sempre procurando dar uma atividade. Não deixar Exato. sozinha, não deixar É, isolado. Né? exato. É trabalhar a questão de que, obviamente, a dor, a saudade, eles são processos naturais, né, durante É a um perda, processo, né, mas que em exatamente. algum momento ela vai Todos nós precisar vamos retomar. passar, né, Ivelto? Todos nós Isso, vamos passar por isso. É dizer para ela exato, que ela não é a única, todos vão passar, mas que ela tem que procurar assim. E outra coisa, Ivelto, que eu sempre que faço um fraterno, eu digo, olha, a tua harmonia, a tua tranquilidade, a tua serenidade vai fazê-lo feliz. Ele, na exato. espiritualidade, vai te ver tranquila, serena e vai ficar calmo. Se tu entrar em desespero, se tu chorar, ele vai ficar triste. Então, Vai isso sentir culpa. é um fator que Ex- pesa muito, né? Exatamente. É incentivar, né, Regina, incentivar a pessoa, não só no caso dela, mas acho que muito importante incentivar os idosos a continuar fazendo aquilo que é possível ele fazer, né? Se ele consegue Claro, caminhar, fazer uma caminhada até a esquina, se ele ainda consegue ir no mercado, é claro que nos dias de hoje a gente sabe que, né, hoje não é recomendado isso, mas falando em mas tempos normais, né? Que em ele tempos pode ir no normais, mercado, né? exatamente, que ele Isso. pode passar uma tarde tomando um chimarrão, fazendo uma visita para uma amiga, né? Conversando, relembrando, enfim, Usando, né? levando a sua máscara, levando seu Exato, chimarrãozinho, né? exato, Quanta coisa a gente pode fazer.
Exatamente. né? O mais importante é que ela não fique, por exemplo, só em casa, né? Exato. Só Ou alimentando aquele sentimento, por exemplo, que ela não pertence mais a uma sociedade, ou que ela não pode contribuir mais, né? Eu acho que isso que é muito importante trabalhar, né, nos é, idosos, né? Que ele já deu a contribuição dele. Até tem uma passagem na obra do, do Chico, se eu não me engano, é Boa Nova, Regina, em que Humberto de Campos ele narra uma passagem em que Simão, né, que era um dos trabalhadores, não era o Simão Pedro, era o Simão mesmo, ele foi ficando, né, a idade dele foi ficando com uma idade avançada, e ele olhava os mais jovens, trabalhando, seguindo, né, Jesus, né, e pregando o evangelho, levando o evangelho. Só que como ele estava ficando com a idade mais avançada, ele começou a se comparar e ele começou a se preocupar, né, no momento que ele não pudesse mais contribuir, né, com Jesus. Então, diante dessa situação, como ele estava muito preocupado e se incomodava muito ele chamou Jesus para uma conversa, né, e durante essa conversa, ele relatou para Jesus, ele foi e disse, mestre, eu estou muito preocupado, porque, né, o tempo está passando e eu me preocupo em um dia não poder, né, servir mais, né, não trabalhar, né, em prol do evangelho. Né, e aí foi que Jesus conversou com ele e disse que, né, tudo tinha um ciclo, né, tudo tinha um ciclo, e que a vida aqui na Terra é como se fosse uma hora ou menos comparado com a eternidade, né? Então que ele não se preocupasse com isso, né? Que ele tinha um ciclo e o momento que esse ciclo se encerrasse, né, era ele ter o sentimento do dever cumprido, a missão cumprida. E Jesus até ele faz uma comparação onde ele diz para ele: existem muitos jovens com pensamento milenares e de certo modo demonstram muita experiência, assim como também tem idosos com mentes vazias, né, e muitas vezes sem esperança, né? Então eu acho que mais ou menos essa passagem ela vai ao encontro disso, né? E eu acho que isso isso mesmo. é papel nosso, né, como família, como amigos, né, de Exato. dar esse suporte, essa conversa, incentivar ele a fazer coisas que ainda é claro, né, tudo aquilo que for possível ele fazer, né? Hoje, por exemplo, conheço várias amigas minhas, né, com idade que para muitos seria uma idade muito avançada, para fazer uma academia, né, normalmente, né, Uhum. praticando uma atividade física, né? A gente sempre arruma meios. Quando a gente tem vontade, a gente arruma a situação. Eu, por exemplo, chegou uma hora eu faço pilates, e aí com a pandemia eu não podia ir na academia, porque tá, idade de risco, sim, e eu consegui, estou fazendo academia online. Pelo Skype, o rapaz me dá aula bem como eram aqui. Eu continuei o meu processo da mesma maneira. Então a Então, gente vai ajudando, vai buscando se ajudando, alternativas. né? É, Exatamente, buscando alternativas. busquei Foi o, alternativas, né? exatamente. Foi o Busquei momento alternativas de mercado, quando não podia, não deve ir no mercado, busquei alternativa de teleentrega. A gente vai achando as maneiras de como sair da situação, sem estresse, sem cansaço, sem depressão, né? A é, doutrina espírita, por exemplo, eu nunca estou, eu assim, Velto, eu acho que eu nunca tive uma época da vida que estudasse tanto como agora. exato. Porque eu estou aqui assim, estou sempre estudando, e sempre achando vídeo, sempre achando uma coisa, sempre achando outra, né? Então a gente vai Exa- levando. É exatamente isso, isso. Eu estava olhando aqui, a exatamente. nossa hora tá, nosso horário, Está infelizmente, vencida, né? tá Mas está terminando. muito bom. Muito bom, Achei Regina. que o nosso trabalho rendeu bastante frutos. Era bom que a gente Graças tivesse a Deus. muito mais tempo para te ouvir, os teus ensinamentos, as tuas reflexões, mas o nosso tempo tá terminando Tá aqui. certo. Eu Há só queria muitos fazer anos,
Pode falar, Regina. Não, eu estou dizendo que faz muito tempo que eu me dedico a estudar assuntos do idoso. Exatamente. Lá na casa não tem ninguém, eu digo, não, vou estudar o idoso, né? Aham. Sempre tem uma palavrinha, mas o que tu gostaria de falar? Isso, não, só fazer uma consideração final, Regina, com relação à longevidade durante a terceira idade. Eu vejo muito assim, ó. Eu estava comentando contigo no início lá, eu assisti uma matéria num lar de idosos e eles, né, cada um pôde participar, né, cada um contou um pouquinho da sua vida, né, enfim, foi uma matéria voltada para aquele lar. E uma coisa me chamou bastante atenção, que a maioria daqueles idosos, né, que viviam naquele lar, eles falavam muito em Deus, né? Então eles falavam assim: olha, aqui eu não estou sozinho, é eu e Deus. Olha, de noite, Exato. quando eu deito, eu nunca esqueço de fazer minhas orações e agradecer, porque Deus, ele que cuida da gente. Então me chamou a atenção muito aquela fé que eles tinham, né? E é claro que a gente sabe que quanto mais a nossa idade vai avançando, né, seguindo o curso natural da vida, mais a gente está se aproximando, né, de desencarnar. Mas eles viviam assim, né, com alegria, mas acima de tudo, uma coisa que eles não abriam mão era da fé, o tempo todo falando em Deus. A gente pode falar, afirmar com certeza, Regina, que a fé talvez seja a grande ferramenta da terceira idade. Olha, Ivelto, eu falei aqui no momento, vou repetir, que a maioria dos idosos, eles possuem uma relação fraterna com Deus. E que a fé e o poder e a crença no amor são as duas ferramentas principais deles, de todos nós, de todos nós. Isso eu posso te dizer por experiência própria, porque há muitos anos atrás, esta fé que eu tenho hoje, né, e esse poder, essa crença no amor, no poder do amor, não eram tão intensas. E hoje eu tenho, assim, graças a Deus, uma fé muito grande. Então eu sempre penso assim, se tudo acontecer e que se a pessoa vir a ter essa enfermidade, que Deus sabe por quê e que existe um plano para isso. Então eu não me deixo abater por essa situação. Então eu pensando, é como diz a Marilene, que sempre diz, eu gosto que tu fale no idoso porque tu tem experiência própria. E né? É experiência própria. Eu falo, a maioria, por experiência própria. Exato. Né? Então, essa que tu me perguntou se a fé é a partir dos 65 anos, como nos disse Emmanuel, eles venceram todas as situações difíceis e agora internamente eles começaram a viver fraternalmente com Deus. Isso aí é muito bom. Muito, Bom, é maravilhoso saber que eles têm essa condição de vida, né? exatamente. Exato. Regina, nosso tempo tá estourando, infelizmente, Uhum. e a gente vai ter que encerrar o nosso trabalho. Regina, mais Obrigada uma pela vez, oportunidade. nossa, eu que agradeço a tua disponibilidade e tu dispor do teu tempo para trazer esse conhecimento, essas reflexões. A gente pôde aprender muito com o conteúdo, com todo o material que tu nos trouxe, e eu te agradeço mais uma vez. Obrigada. As ordens sempre. Sempre Que as assim ordens. seja. Que assim seja. Eu sempre digo, se é para a doutrina espírita, eu sempre tenho tempo e sempre vou fazer as atividades que me pedirem, que me convocarem. Sempre as ordens. Que bom. Que Deus Então, que Deus nos ilumine nessa nossa caminhada. que assim Que seja. nós sejamos amparados e protegidos, né? E que Isso. possamos levar luz para essas pessoas que ainda não possuem.
Exato. Muito obrigada. Muito obrigado, Regina. Agradeço a todos aqueles que acompanharam o nosso trabalho aqui. E já de antemão, deixo o convite aqui para a próxima terça-feira, no próximo horário, aliás, no mesmo horário, né, às 19 horas aqui, a gente vai estar apresentando a próxima roda de conversa. Muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite. Obrigada, Ivaldo. Fica com Deus. Vocês também.